Então, o processo todo encerrado, já foi feito o sorteio, penso que são cerca de 35, 37 partidos que vão concorrer às eleições e alguns partidos não vão concorrer para todos os círculos eleitorais. Então, é preciso clarificar sobre como isto poderia acontecer e sendo possível, seria de facto uma iniciativa bastante inovadora no nosso contexto político. Agora, é preciso ter em conta que logo à partida a Renamo e o MDM dificilmente poderão se juntar a essa iniciativa. Primeiro, pelo histórico e eleitorado cativo que estes partidos têm, são partidos representados no Parlamento, são partidos que também apoiam os seus respectivos candidatos. Então, por essas alturas, esperar que estes partidos ponham do lado o apoio dos seus candidatos para apoiar o Venâncio Mondlane, isto seria quase que uma utopia. Tudo bem que em política tudo é possível, mas dificilmente isso poderia se tornar viável. Mas vamos ver o que acontece. Não sei se foi uma iniciativa lançada nesse contexto de manifestações ou se há contactos que estão a ser feitos para que isso se torne possível. Mas mais importante, Danissa, é que por essas alturas os partidos devem arregaçar as mangas e começar a fazer o seu trabalho político, continuar a aprimorar os seus manifestos eleitorais, continuar a dialogar com os seus membros, fazer a pré-campanha. Agora estamos na fase de educação cívica, fazer a educação cívica. E seria muito bom também que o foco não fosse tão cegamente o foco na Frelimo. Os partidos têm de capitalizar aquilo que é a sua ideologia, aquilo que pretendem pôr em marcha e trazer soluções para melhorar ainda mais a vida do povo e não simplesmente estarem ficcionados na ideia de que a Frelimo tem que sair, temos que remover, temos que lutar com a Frelimo, às vezes até usarem palavras muito violentas, duras, como se estivéssemos num combate. Não, estamos num contexto político democrático, então os partidos devem encontrar forma de viabilizar as suas ideias sem necessariamente entrar num contexto conflituoso. Vítor da Fonseca Venâncio Mondlane quer frente única para salvar Moçambique do regime. Como é que olha para estes últimos pronunciamentos? Muito obrigado, boa noite a todos os telespectadores, em especial a Danissa, como também para o meu colega Oderres. Portanto, é importante, tendo em conta que neste momento Moçambique, de facto, é um Estado de direito democrático, tendo em conta que o artigo 3º da Constituição da República já faz referência sobre estes mecanismos. Não obstante a isto, o mesmo artigo 2º da mesma Constituição da República faz referência que, quando fala da legalidade da soberania, diz que a soberania reside no povo. Portanto, provavelmente o Venâncio Mondlane propõe a criação de uma organização, de uma frente única com o intuito naturalmente de afastar o partido no poder. É uma pretensão que eventualmente pode acontecer ou não, depende também da vontade dos outros partidos em fazer parte a esta visão do Venâncio Mondlane, e todos têm a liberdade, obviamente, assim, de proceder. Conforme dizia o Dersi, naturalmente temos o partido do MDM e a Renamo também tem suas pretensões, tem aquilo que pretendem fazer a nível da Assembleia da República ou na governação. Eu costumo dizer que mesmo um indivíduo que não tenha uma popularidade para poder votar, tem a expectativa que vai ganhar a presidência da República. Isto é a pretensão de todos eles, mas o que quer dizer nisto é que é a pretensão de Venâncio Mondlane, basta que os outros possam concordar e entrar neste pleito, tendo em conta que neste momento o Venâncio Mondlane vai concorrer à presidência sem certamente uma coligação ou alguém que possa sustentar como determinado partido, tendo em conta que aquilo que nós vimos a nível do Conselho Constitucional, que também eu acho uma questão de incongruência no que diz respeito ao Conselho Constitucional, o que fez. Provavelmente o Venâncio Mondlane propõe, ou seja, tem esta pretensão de poder criar-se
uma frente única com o intuito, naturalmente, de concorrer ou ir à frente ao partido no poder, é a pretensão, mas a coisa fundamental provavelmente chegou a essa intenção ao Venâncio em detrimento daquilo que teve como acordo do Conselho Constitucional, que foi incongruente na sua explanação, visto que naquilo que o requerente pediu não é aquilo que certamente o Conselho Constitucional trouxe como seu acordo. Portanto, esta é mais uma questão que preocupa certamente os militantes, como também o Venâncio Mondlane, que diz respeito a esta proporcionalidade que não foi respeitada junto pelo Conselho Constitucional. É desta forma que ele entende que pode sim criar, tendo em conta que também a nível do Conselho Constitucional nós sabemos a hierarquia, como é que as coisas lá são feitas, e provavelmente há uma descrição que vem de um jornal, que acho que é um jornal que circula a nível da cidade de Maputo, que dá indicação que provavelmente ele dava indicação que por ele ter sido afastado, a coligação que sustentava o Venâncio Mondlane provavelmente seja uma situação que também incita ele a criar-se a esta frente que naturalmente... Tempo esgotado, Vítor da Fonseca. Nesta semana o PDD anunciou aqui esta disposição de poder abraçar a causa de Venâncio Mondlane. Derso Alfazema, por que Venâncio Mondlane é tão apetecível aos outros partidos políticos, mas para Frelimo, Renamo e o Movimento Democrático de Moçambique não é? Não, Venâncio Mondlane é o político que está na moda e a sua forma de fazer política consegue alcançar os jovens e sobretudo no meio urbano ele é muito acessível porque usa muito bem também os meios de comunicação social. Agora, Frelimo, Renamo, MDM, ele já passou por esses três partidos e esses três partidos não estão satisfeitos com a forma como ele os tratou quando passou por lá. Isso é natural, é normal que aconteça. É por isso que eu tenho insistido que o futuro político do Venâncio Mondlane passa por ele criar o seu próprio partido. Mesmo esta questão da frente única é uma questão que visa essencialmente salvaguardar os seus interesses, porque se olharmos para os 4 candidatos a presidente da República, neste momento, por conta do acórdão do Conselho Constitucional, Venâncio Mondlane é o candidato que se apresenta desamparado. Portanto, não tem apoio e está a tentar buscar o apoio nos outros demais partidos. Agora, historicamente, temos o caso do PDD, que já mostrou abertura, mas Venâncio também já disse que há outros partidos que mostraram abertura e claramente que esses partidos vão querer uma contrapartida. E a contrapartida será, obviamente, nós apoiamos assim Venâncio e o Venâncio pede voto em nosso favor. E me parece que Venâncio Mondlane está a ser cuidadoso, não quer arriscar, avançar com a aliança de um único partido, mas quer buscar apoio de todos eles. Agora, a questão é como é que Venâncio vai depois garantir a contrapartida para a dita Frente Unida? Como é que vai garantir que, enquanto os outros partidos todos pedem voto para si, ele consegue dividir de modo a que cada um dos partidos que o apoia também tenham voto para conseguir fazer-se eleger. Portanto, é uma ideia que precisa ser muito bem pensada, muito bem amadurecida. Já não há tempo, já estamos mesmo por cima do calendário eleitoral. Vamos ver até que ponto ele poderá conseguir viabilizar essa iniciativa. Mas, historicamente, nós temos tido muitas dificuldades para os partidos políticos se unirem à volta de um mesmo objetivo. Mas quando se unem é quando se conseguem ter os melhores resultados. Se for olhar no Parlamento, os melhores resultados que a oposição já teve foi quando da criação da Renamo União Eleitoral, que teve o melhor resultado de sempre, em 1999, tanto para a coligação, assim também como para candidato que na altura era Afonso de Lacama. Mas de lá para frente esta questão da coligação nunca foi muito bem tratada, nunca foi consistente e mesmo há pouco tempo nas eleições autárquicas vimos uma tentativa de aproximação entre a MDM e a Renamo, mas nunca conseguiram viabilizar. Está em causa a disputa pelo poder e vamos ver como esta questão da Frente Única pode funcionar, se for esta a pretensão mesmo de avançar nesse sentido. Vítor da Fonseca, a mesma pergunta eu faço assim. Por que Venâncio Mondlane é tão apetecível para os outros partidos, mas para os principais 3 partidos aqui do país, falo da Frelimo, da Renamo e do Movimento Democrático de Moçambique, não é?
Esta é uma outra situação que, naturalmente, o Venâncio Mondlane tem naquilo que é a sua cronologia e os factos o histórico que ele já teve sobre a primazia do partido Frelimo, como a MDM e a Renamo neste momento está a concorrer às presidências como candidato, como ele mesmo, como candidato único e tendo em conta, não candidato único, mas como um determinado indivíduo pessoal a concorrer à presidência, que era suportado, obviamente, por um determinado partido, que é uma coligação, e certamente neste momento o que acontece a nível da política moçambicana, a falta da humildade política dentro de todos os partidos, porque cada um acha-se que é mãe ou pai de um determinado A ou B. Portanto, neste momento, se efetivamente tanto o MDM como a Renamo fossem pessoas humildes, poderiam criar um mecanismo de poder alinhar-se aquilo que é o pensamento, mas pelo histórico e pela saída do Venâncio nesses partidos, que certamente as pessoas ou indivíduos séniores do partido entendem que certamente não é o momento apropriado para assim chamar a responsabilidade e atrelar-se aquilo que é o pensamento do Venâncio Mondlane. Acredita-se mais uma vez que nesses partidos novos que foram criados têm uma mesma visão, certamente de governar ou trazer uma mudança no que diz respeito à sociedade moçambicana. Provavelmente podem se unir e atrelar nesta possibilidade. O que quer dizer, mais uma vez, o que falta na nossa sociedade moçambicana é a humildade política, não só em todas as áreas da vida. Quando há falta de humildade, as coisas não andam, e a falta de comunicação destrói pessoas e certamente as comunidades também, ou as nações, acabam se destruindo por falta desta comunicação. Portanto, em linhas gerais, deixa-me só dizer que o Venâncio Mondlane faz o convite a esses partidos porque ele entende que esses partidos também pretendem entrar neste pleito com o intuito de salvaguardar ou criar um mecanismo de uma mudança no que diz respeito na política moçambicana. Oxalá que todos esses partidos possam atrelar-se ao pensamento do Venâncio Mondlane, visto que o PDD já está ali preparado certamente para poder atrelar-se àquilo que é o pensamento do Venâncio Mondlane, e também vamos entender que nos próximos tempos o que efetivamente vai acontecer. O que Derso dizia neste momento, só para crescer, para que haja este acordo, para que possa se concretizar este acordo, há necessidade desses partidos sentar à mesa e criar-se um acordo em que as partes vão criar também há benefícios, cada um quer seus benefícios, porque naturalmente não sabemos a popularidade que o Venâncio Mondlane arrasta e esses partidos não têm. Como é que poderiam fazer para materializar-se esta frente única? Certamente eles já têm algumas estratégias para assim o poder proceder, mas é importante que também tenha-se em conta que deve-se respeitar aquilo que são as normas, diz respeito à liberdade contratual das partes e o interesse de cada um. Vítor da Fonseca, tempo esgotado. Dércio Alfazema, numa altura destas, Vítor da Fonseca aqui já tinha falado, como é que os outros partidos podem suportar a esta candidatura de Venâncio Mondlane à presidência da República? Ainda há este espaço? Eu penso que já não há muito espaço. As listas estão fechadas porque a negociação antes da elaboração das listas é muito mais fácil acomodar interesses, juntar os membros e fazerem a lista única. Portanto, uma frente única que tem um único candidato, e esta frente única poderia se chamar coligação ou poderiam mesmo usar um único partido e colocar lá todos os candidatos desse partido. Seria difícil gerir, porque os membros do partido ficam 5 anos a fazer o trabalho à espera de chegar o período eleitoral para concorrer e conseguir se posicionar em locais, em posições elegíveis. Então, isto seria muito difícil fazer a essa altura, mesmo por conta das contrapartidas. A narrativa de frente única e expulsar a Frelimo ou o partido no poder, afastar o partido no poder, é uma narrativa política, porque nós sabemos que no final o que está em causa é disputa pelo poder. Venâncio Mondlane disputa pelo poder para o cargo de presidente da República. Depois temos as listas, as pessoas querem ser eleitas deputados da Assembleia da República, querem ser eleitas membros das Assembleias provinciais, e independentemente de se o seu partido consiga ter o maior ou menor número, mas as pessoas querem que pelo menos até ao nível da sua posição ela consiga se fazer eleger. Portanto, está aqui em causa a questão da disputa pelo poder. E nesta fórmula neste contexto em que as listas já estão fechadas,
aprovadas pelos órgãos eleitorais. Então, ficaria muito difícil os partidos terem que abrir a mão das suas listas para poderem apoiar uma única lista. Seria muito difícil o Venâncio Mondlane sair à rua e, ao mesmo tempo, pedir votos para o partido A, B, C, D, etc. Então, seria uma autêntica dispersão de votos e uma dispersão de energias e de tudo mais, e até de recursos. Depois, os partidos, essas eleições são financiadas, têm financiamento. Tem financiamento para os candidatos à presidência, portanto, Venâncio e todos os outros candidatos têm o seu financiamento para fazer a campanha, e os partidos também têm os seus financiamentos. Então, qual é o financiamento que iria se usar? Então, por essas alturas, é muito difícil tornar viável uma iniciativa, uma manobra dessas. Eu penso que os partidos, neste momento, deveriam era se concentrar nessa agenda. O Venâncio Mondlane pode, querendo negociar com um ou outro partido, mas, acima de tudo, o Venâncio Mondlane conservar aquilo que é a sua energia e o potencial que tem para crescer, continuar a crescer politicamente e se organizar depois dessas eleições, portanto, participar nessas eleições e se organizar para depois dessas eleições poder trazer a iniciativa que pretender para poder participar no processo político. Pois bem, Vítor da Fonseca acha que Venâncio Mondlane não terá aqui o suporte dos outros partidos políticos para poder realizar a sua campanha candidato à presidência da República? Certo, muito obrigado. Portanto, é uma situação muito difícil concernente a esta questão de suportar o Venâncio Mondlane, mas sim, deve-se criar um mecanismo porque esses partidos em algum momento também foram aprovados para concorrer às legislativas. O que devia acontecer certamente é que fosse ao contrário, o Venâncio poder suportar, ou seja, fazer a campanha por esses partidos para poderem ganhar a legislatura, ou vice-versa. Nós sabemos muito bem que esses partidos aqui que se falam são partidos certamente que não têm uma grande popularidade, mas tentam buscar aquilo que é a mudança. Enquanto, ao contrário do Venâncio Mondlane, nós vimos já quando das campanhas cívicas ou a representação cívica, as pessoas que acompanhavam o Venâncio Mondlane eram pessoas enormes, que isto mais uma vez pode em algum momento ter criado ao inimigo, aos partidos concorrentes, uma situação só na fase da apresentação, ele já levava consigo uma grande popularidade. E nesta questão são partidos em que nós aqui naturalmente não somos tanto conhecidos comparativamente, mesmo a questão da CAD. A CAD não é muito conhecida, mas ficou conhecida porque o Venâncio Mondlane coligou ao Venâncio Mondlane, e nesta vertente seria o contrário, porque neste momento puxa-se a presidência. Será que neste momento, se esses partidos, ao apoiar o Venâncio Mondlane, em que vertente estarão? Porque também estão preocupados pelos asssentos a nível da Assembleia da República. E a questão do fundo também é que a coligação Aliança Democrática também concorria nessas eleições para a questão das legislativas e as provinciais e foram excluídos desta corrida. E nesta perspectiva não seria fidedigno dizer que poderia se criar certamente esta questão de apoiar o Venâncio Mondlane, porque também estão preocupados com as legislativas. Portanto, em linhas gerais, queria dizer que aqui nada avançaria nessa perspectiva, porque o A pretende entrar na presidência e o B pretende conquistar os assentos a nível da Assembleia da República, como também as eleições provinciais para governadores das províncias. Portanto, esta é uma questão de uma luta, provavelmente podia-se criar mais preparo para esta batalha da presidência, nesta vertente, porque aqui há dois posicionamentos diferentes com os partidos que pretendem fazer esta frente e o Venâncio Mondlane que pretende ir até a Ponta Vermelha. E nessa vertente, ele deve fazer a sua campanha como presidente, o candidato à presidência da República, e certamente nos próximos tempos pode se atrelar a outras visões, a outras situações, porque nós sabemos muito bem o potencial do Venâncio Mondlane e a popularidade que ele segue. Portanto, nessa perspectiva, aqui pode não correr tanto aquilo que é a pretensão dele, porque temos os partidos que certamente estariam a concorrer com ele.